Bom, pessoal, vamos hoje então conversar um pouquinho aí sobre as aplicações do Laser Light Touch. Essa é a aula que a gente deu no Congresso Internacional de Odontologia FAIP, lá em Cuiabá, Mato Grosso. E o que eu quero mostrar para vocês justamente é uma combinação, né, entre a ciência que existe embasando a nossa prática clínica com o laser, tá? Primeiro, o mais importante, eu acho que vale a pena a gente falar sobre quais são essas aplicações, sobretudo na odontologia estética e tudo aquilo que a gente pode fazer, né? Tanto para fazer os tratamentos dentários, as cirurgias gengivais, as osteotomias, as remoções das restaurações, sejam elas cerâmicas ou de resina, e finalizar com a moldura do sorriso, que é o lábio, né? Então, quando a gente faz, né, um pensamento sobre o que é o laser e como ele atua, basta a gente fazer uma pequena reflexão comparativa entre como é uma cirurgia nos olhos e como é uma cirurgia sendo feita a laser ou sendo feita na lâmina. Se eu perguntasse para vocês, se vocês quisessem fazer uma cirurgia nos olhos, vocês querem fazer a laser ou na lâmina, né? É uma fácil decisão e todo mundo vai optar pela cirurgia laser justamente pelo grau de precisão que o laser oferece, de tranquilidade, né? Como é feita então a anestesia numa cirurgia oftálmica? São feitos apenas gotas, ou seja, um anestésico tópico é suficiente para permitir com que haja uma intervenção a laser no globo ocular, que é um órgão muito mais delicado do que os tecidos bucais. Quando a gente fala sobre, por exemplo, a sutura nessa cirurgia oftálmica, como ela é feita? Não há sutura. Por exemplo, ao finalizar essa cirurgia, o próprio poder de bioestimulação que o laser produz no tecido já favorece a cicatrização. Então eu não tenho agulha, eu não tenho anestésico infiltrativo, eu não tenho sutura. E o pós-operatório, como é o pós-operatório desse paciente que se submete a uma cirurgia dessa chamada cirurgia LASIK, né? Ou seja, ao finalizar essa cirurgia que leva em torno de 15 minutos, você tem ali um pós-operatório, vai ficar quietinho ali algumas horas e no dia seguinte você já está pronto para trabalhar e fazer as suas atividades. Uma grande e importante informação é que o Laser Light Touch, que é o laser que nós trabalhamos, é o mesmo tipo de laser que é utilizado nas cirurgias oftálmicas. Ou seja, os mesmos benefícios que nós temos nesse tipo de cirurgia, nós vamos ter também nas cirurgias bucais. E é isso que eu quero mostrar para vocês, né? Basicamente, quando a gente fala do laser, ele vai trabalhar em cima de 4 pilares, né? Então, não importa o tecido que você esteja trabalhando, o laser sempre vai bioestimular aquele tecido, ele sempre vai descontaminar aquele tecido, ou seja, você está trabalhando num sítio estéril, num sítio descontaminado. Sempre o laser vai ser mais minimamente invasivo do que qualquer outra ferramenta ou tecnologia, e também você sempre vai levar maior conforto, tá? Quando a gente fala nessa questão da mínima invasão, o laser, enquanto ele corta tecido duro, ele não lesiona tecido mole, ou seja, o laser sabe o que é tecido duro e ele sabe o que é tecido mole. Quando a gente fala sobre a remoção de tecido duro, por exemplo, quando você está removendo um tecido cariado, o laser sabe o que é tecido cariado, ele não vai remover o tecido dentinário sadio, ele também é seletivo dentro dos tecidos e também na hora de remover o tecido dentinário, você chegar próximo do esmalte, ele também não vai remover o esmalte, ou seja, ele precisa ser informado de que tipo de tecido você quer remover para que ele possa fazer essa remoção para você. Caso contrário, o laser sempre vai proteger. Quando a gente fala de conforto, então a gente, como eu falei, né? Então a gente vai usar menos anestesia ou sem anestesia, nós vamos trabalhar na grande maioria dos casos, inclusive casos que eu vou mostrar aqui para vocês. A gente sempre vai ter um conforto maior para o profissional como para o assistente, pois quem trabalha é a luz quem corta. Quando a gente trabalha com broca,
Nós temos que fazer força para cortar e força para não cortar demasiado. Então, assim, o laser não, o laser a gente mira e faz o movimento para que ele possa realmente fazer o corte no formato que a gente quer. E também, para a nossa assistente é muito tranquilo, porque como tem pouquíssimo sangramento, e vocês vão acompanhar, até brinco, né? Quando você for assistir uma aula, conte o número de gases que a gente usa durante uma cirurgia. Basicamente, ela tem que tirar o fluxo de água de perto do laser e realmente é isso, ela não vai ficar naquela situação estressante onde há muito sangramento, nada disso, ela simplesmente vai ficar trabalhando de uma forma bastante tranquila perto ali do profissional que está fazendo a cirurgia, né? E confortável para o paciente que termina a cirurgia, por exemplo, faça uma gengivectomia com osteotomia sem abrir retalho, sem anestesia, o paciente ao final passa ali a língua no local da cirurgia e vai te perguntar, mas você fez alguma coisa? Porque essa é a sensação que ele vai ter pós-operatório de ter feito uma cirurgia como essa sem nada de anestesia. Quando a gente quer ter sucesso para trabalhar com laser, a gente precisa combinar 3 coisas. A gente precisa combinar a luz do equipamento, o laser é uma luz, a água do tecido e o movimento que nós estamos fazendo com a peça de mão. Então, quanto mais a gente conhece sobre essas 3 variáveis, mais fácil vai ficar o nosso trabalho. E sempre lembrando, todos os clientes, a gente treina os clientes na cadeira para justamente dominar o equipamento e aí ser mais um favorável a esse conceito que a gente chama de que laser é vida, justamente por quê? Porque quando a gente fala sobre isso na parte filosófica, eu quero ter paz, eu quero ter um momento de descanso, pescar é vida, surfar é vida, ouvir música é vida. Para nós, quando nós falamos que laser é vida, laser realmente é vida, e vocês vão ver isso, né, num pós-operatório excelente, numa transformação do consultório, porque todo mundo fica muito mais motivado quando tem o laser ali à disposição, e sobretudo para o paciente ele volta mais fácil para o consultório, porque ele sabe que tem ali uma experiência realmente fantástica. Bom, esse é um vídeo de como nós fazemos o treinamento dos nossos clientes. Então a gente vai, né, o cliente compra o equipamento chega para ele, a gente faz um hands-on, ou seja, em mandíbula de porco, para ele treinar todas as osteotomias, odontosecções, cavitações, incisões, escolamento de retalho, ou seja, todos os procedimentos, para depois a gente atender os pacientes juntos. Então ali lado a lado a gente vai mostrando não só como configurar o equipamento ali, mas também como fazer esse movimento, doutrinar e também como falar para o paciente sobre a tecnologia, né? Porque na grande maioria das vezes, né, as pessoas que não conhecem laser, ou que conhecem os lasers de diodo, ou que conhecem alguma coisa de laser, normalmente tem medo quando a gente fala, nós trabalhamos com laser de alta potência, né? E imagina aí que o equipamento é como se fosse uma espada de Jedi que vai cortar a cabeça do paciente fora. Mas na verdade nada disso, muito pelo contrário. Esse laser, quando eu comecei a trabalhar com ele, eu tive num congresso na Argentina, e uma das primeiras pessoas com quem eu conversei foi a professora Suzana, lá do Uruguai, e ela disse o seguinte para mim, eu falei, professor, olha, eu estou começando com laser de herb, o que a senhora pode recomendar para mim, né, e tal. E ela falou assim, Tony, não tenha medo do laser. O laser nunca vai permitir com que você cometa qualquer iatrogenia com o seu paciente. Então, a gente ali, ouvindo isso, a gente se sente mais seguro. E realmente tudo que a gente vê quando a gente trabalha com esse tipo de laser é essa segurança, é essa tranquilidade. Então eu quero passar essa tranquilidade para vocês no dia a dia aí, né, durante essa apresentação, e também para que vocês possam ter, né, essa tranquilidade quando adquirirem o equipamento, justamente ali lado a lado, junto com vocês, mostrando para o paciente, né, quais são essas vantagens. Eu sempre brinco, né, que quando eu vou atender um paciente, a gente tem que condicionar um paciente adulto igual como nós condicionamos os pacientes na pediatria. Então, é o falar, fazer e mostrar. Então eu vou ali, faço dessa forma para justamente o paciente ficar mais relaxado na cadeira e ser mais colaborador durante o procedimento, né? Então eu sempre falo isso, né?
da diferença entre os tipos de laser, porque os lasers têm características totalmente diferentes entre si. E isso eu já quero deixar claro, não é que existe o laser bom e o laser ruim. Todos os lasers são excelentes, porém, cada um deles tem as suas aplicações e essa diferença que eu quero explicar para vocês, tá? Então vamos lá. De quem nós estamos falando? Então, a gente está falando de um laser específico, né? O nosso laser, o laser Light Touch, é um laser de erbium. Só que lasers de erbium tem alguns tipos, então esse laser tem nome e sobrenome. Então, é um laser de erbium YAG. O que quer dizer isso? Que lá dentro da peça de mão, nós temos ali uma fonte de laser, né? Essa fonte de laser ali dentro tem um cristal. Esse cristal é feito de uma pedra chamada granada e dentro dessa esse cristal está dopado de íons de erbium, ítrio e alumínio. Cada um desses íons tem a sua polaridade. Quando a gente pisa no pedal, que a gente libera energia, essa polaridade se precipita, muda e aí gera-se a luz. Exatamente como acontece aqui na palma da minha mão com esse laser point que eu uso para as minhas aulas, tá? A gente tem aqui atrás energia elétrica, polo positivo, polo negativo. Só que aqui eu não vou pisar no pedal, eu vou apertar o botão. Quando eu aperto o botão aqui do laser, forma-se a luz, tá? Ou seja, essa formação de luz, ela é bastante simples. E essa luz tem duas posições. Ou ela está acesa ou ela está apagada, tá? Então, quando a gente quer conhecer um pouco mais sobre o laser, eu sempre apresento esse quadro que eu chamo o quadro das cobrinhas, ou seja, é o quadro onde há interação. E basicamente, para a gente entender, aqui existe o campo visível, onde nós, pobres seres humanos, nós enxergamos um punhadinho de cores. A gente enxerga dos amarelos aos violetas e dos amarelos aos vermelhos. Antes dos violetas, nós temos os ultravioletas que nós não enxergamos, e após os vermelhos existem os infravermelhos que nós também não enxergamos. A diferença entre as cores, ela é dada pelo comprimento de onda de cada emissão, que ela é medida em nanômetros, tá? Então, eu quero mostrar esse quadrinho, que eu falo quadrinho aqui das cobrinhas, onde vocês veem essas diversas cobrinhas, justamente para simplificar. Aqui em cima a gente vê o comprimento de onda de cada cor, né? Onde a gente começa a identificar que essas cores têm um comprimento de onda, e aí a gente vai falar de cada uma delas, tá? Os lasers mais conhecidos no mercado são os lasers de diodo, tá? Eles têm ali entre 700 a 980 nanômetros. Essa faixa de luz aqui, ela vai interagir com duas coisas quando a gente está trabalhando na odontologia, na medicina, na podologia, tá? Eles vão interagir com duas coisas. Ele vai interagir com a hemoglobina e a melanina, ou seja, ela interage com dois pigmentos escuros, tá bom? Ah, mas eu já usei, Tony, laser de diodo para descontaminar o canal. Por quê? Porque é possível que você engane o laser. Então você vai lá e coloca uma substância chamada azul de metileno e você vai pintar aquelas bactérias que estão dentro do canal com um pigmento escuro, e aí você consegue ter uma interação para fazer uma fotobiomodulação, né, que o pessoal chama de terapia foto, né, quer dizer luz dinâmica, tá bom? O nosso laser, o Light Touch, ele trabalha com duas outras coisas totalmente diferentes. Ele interage com duas outras coisas. Ele interage com a hidroxiapatita, né, o material mineral do dente, do osso, e água. Mas quando existe, né, aquele mesmo tecido, os dois tipos de materiais, sejam a água ou a hidroxiapatita, o Light Touch prefere trabalhar com a água. Tá? Então esse laser ama água e o comprimento de onda dele está um pouquinho mais distante. Quando a gente fala então, e voltamos aqui nos lasers de diodo, existem aqueles de baixa potência e de alta potência. Os lasers de baixa potência de diodo, eles podem bioestimular e descontaminar onde tem hemoglobina e melanina, naturalmente nos tecidos moles. Então ali
num pós-cirúrgico, né, numa certa inflamação, ou seja, onde eu tenho veiculação ali de hemoglobina e melanina. Ele consegue interagir com isso para bioestimular, descontaminar. Quando você vai para os lasers de diodo de alta potência, ele consegue cortar onde há melanina e hemoglobina, ou seja, ele consegue cortar tecido mole. Então, para os lasers de diodo, são possíveis serem feitas as frenectomias, as biópsias, as gengivectomias, ulotomias, ou seja, você consegue cortar tecido mole, tá? Então, algumas incisões são possíveis serem feitas com os lasers de diodo. Quando a gente vai trabalhar já com laser de Erbium e Arg, a gente consegue, tanto por causa da hidroxiapatita presente no tecido, quanto pela água, a gente consegue trabalhar tanto em tecido mole, quanto em tecido duro. Então, todos esses procedimentos que eu citei de corte com tecido mole, como frenectomias, gengivectomias, ulotomias, ulectomias, né, incisões diversas, a gente consegue fazer porque tem água no tecido, então o laser vai interagir com a água do tecido mole e pela presença também da água em tecido duro, como da hidroxiapatita, eu consigo cortar tecido duro, ou seja, eu fazer osteotomias, odontosecções, cavitações, e também pela água presente nos cimentos, eu consigo, nos materiais resinosos, eu consigo remover resina, eu consigo vaporizar cimento, e aí a gente vai expandindo para todos os casos clínicos que eu quero mostrar para vocês aqui, já logo na sequência, tá bom? Mas vamos caminhar um pouquinho mais. Uma vez então que eu consigo trabalhar com todos os tipos de tecido, há um conceito para se classificar esse tipo de laser como Light Touch, por exemplo, como laser all tissue, ou seja, um laser para todos os tipos de tecido. Porque eu tanto posso trabalhar em tecido duro, tecido mole, como, por exemplo, interagir com os tecidos gengivais, cortando os tecidos gengivais, cortando, cavitando o tecido dentário, cortando o tecido duro, como os tecidos ósseos, para uma cirurgia de seio maxilar, para uma cirurgia de uma remoção de um enxerto, para uma osteotomia na distal de um terceiro molar, por exemplo, bem como eu também posso fazer a parte terapêutica. O que isso quer dizer? Como é que eu consigo fazer a parte terapêutica com esse laser? Uma vez que esse laser é um laser de alta potência, eu consigo colocá-lo em baixa potência, não é? Onde eu não vou ter efeito de corte nem de cavitação, e ele simplesmente vai encontrar como ele interage com água. O corpo celular da bactéria é feito de água, ele encontra essa bactéria e vai destruí-la, ou seja, fazendo simplesmente uma descontaminação, uma desinfecção daquele sítio onde eu estou trabalhando, ou justamente de um sítio contaminado, como uma bolsa periodontal, um canal radicular pós-instrumentação. Eu também posso ir ali e fazer essa descontaminação desse canal, bem como a superfície de um implante quando tem ali a presença de uma periimplantite. Tá? E a gente vai mostrar. O resumo, então, desse tipo de laser é essa foto, onde eu posso tanto remover um bloco ósseo, como um enxerto gengival, que eu tenho possibilidade de corte com ele. Aqui, esse vídeo é uma animação, né? Onde a gente está fazendo aqui uma simulação, na verdade, não uma animação, mas uma simulação dos procedimentos que a gente faz. Normalmente a gente usa a mandíbula de porco para treinamento, né, junto à clínica do cliente. E aí a gente está fazendo o quê? Nós estamos fazendo as incisões. Então eu vou fazer aqui as incisões, né, simulando como se eu estivesse em boca ali, fazendo as minhas incisões. Então eu posso ir, voltar. Agora eu vou gerar a ponta e eu não uso molt para fazer descolamento de retalho. Eu faço o descolamento de retalho com o próprio laser, tá? Vejam que a ponta não é uma ponta de trabalho. A ponta, ela serve para três coisas. Ela serve para mirar onde eu quero que a luz do laser vá. Ela serve para dar a forma do corte que eu quero fazer, e ela serve para dar também o tamanho desse corte que eu quero fazer, tá bom? A gente vai passar essas pontas também para vocês darem uma olhadinha. E aí, sem fazer força, a luz é quem está trabalhando, ela vai descolando esse retalho para justamente o paciente pós-operatório não tenha um edema, porque eu não vou usar a molt para esgarçar esse tecido. Então eu tenho uma tranquilidade para poder trabalhar justamente com esse sistema de laser para trabalhar.
E de forma bastante simples, eu chego agora num ponto onde eu já descolei o retalho, né? Então o retalho já está todo solto, sem fazer nenhum tipo de esforço, e agora eu vou simular como se eu estivesse tirando um enxerto desse, como do palato, por exemplo, né? Estivesse removendo esse enxerto. Então eu vou remover esse tecido e vou levar esse tecido para fazer a desepitelização dele, para que a gente pudesse ter uma melhor vascularização nesse tecido, para que ele possa ser utilizado. Eu puxei ali a pontinha é feita de safira, então eu puxei a pontinha e agora eu vou colocar uma outra forma de ponta para que eu possa fazer essa desepitelização desse tecido. Vou levar o enxerto para a mesa e aí eu venho fazendo esse movimento para justamente fazer e criar as tramas ali nesse tecido, tá? Então a gente vem tendo esse tipo de processo. Agora eu vou vaporizar o osso, como se eu fizesse um aumento de coroa, tá? Vou vaporizar o osso, então tudo como o movimento é mandatório nesse laser, eu estou ali vaporizando esse osso. Eu quero que esse osso, ele limpe ali a vestibular dessa raiz, para que eu possa então agora inclinar, e agora que eu estou fazendo uma simulação de um corte ósseo mesmo. Então veja, ao inclinar o laser, eu mudo completamente o comportamento do laser para corte ou para vaporização do tecido. Por isso que o treinamento feito ali na clínica do cliente faz com que ele fique, né, fluente ali no treinamento. Então aqui, ó, a gente fez isso, a gente vai passar e posso aplicá-lo no método, no modo de odontosecção ou no modo de ali de osteotomia, e eu passei ali sobre o tecido mole, não há nenhum tipo de dano ao tecido mole. Agora, ao inclinar, a gente já volta na programação de esmalte, a gente volta ali, vejam que eu estou usando para tudo isso um único equipamento. Já estão fazendo odontosecções, vocês já estão vendo ali, né, a raiz sendo seccionada, eu já estou vendo o fundo ali, né, na parte lingual ali da raiz, tá? Então eu já estou vendo, realmente é bastante rápido para que a gente possa fazer aí, por exemplo, uma odontosecção, tá? Não há vibração, não há contato, a gente está trabalhando à distância. Então, realmente, assim, é bastante tranquilo para que a gente possa fazer. Algumas diferenças entre os tipos de laser também é da ação quanto ao seu direcionamento. Por exemplo, quando a gente trabalha com laser de Erbil Yaghi, que é o lightante, a gente tem uma ação superficial. Ou seja, onde eu estou mirando, o laser está agindo ali onde eu estou mirando, e ele não vai penetrar naquele tecido, ele vai cavitando camada a camada. Quando a gente fala dos lasers de neodímio e Yaghi, que também é para tecido mole, como também para os lasers de diodo, que são os mais conhecidos, ainda que eu esteja mirando sobre o esmalte, ele vai penetrar, porque ele tem uma ação profunda, e aí ele vai interagir com hemoglobina e melanina, e aí ele vai buscar, ele vai encontrar esse tipo de interação só na polpa. Por isso que para esses tipos de laser não são recomendados remoção de esmalte, remoção de tecido dentinário, remoção de cárie, nem remoção de faceta, porque ele vai interagir com hemoglobina e com a melanina. Já o laser de Erbil Yaghi já tem um outro comportamento diferente. Esse trabalho que eu quero apresentar para vocês é o conceito de mínima invasão. Esse trabalho foi publicado em 2009 pelo professor Holly Kornblit no European Journal of Pediatric Dentistry, tá? Ou seja, já não é nenhuma novidade o conhecimento das aplicações do laser e as suas características, tá? Então, o que ele vai dizer aqui? Ele vai dizer o seguinte, que nesse trabalho, inclusive que foi feito em dentes descidos, tá? Ou seja, são trabalhos bem delicados para justamente a gente ter uma seletividade alta de corte importante, não é? O laser de Erbil, ele remove apenas o tecido cariado, mantendo a integridade do tecido dentário. Então esse é o grande conceito. Quando a gente vai nos congressos, a gente sempre vê
Por exemplo, a gente vê lá que o pessoal fala da espiral da morte do dente, não é? Ou seja, você pegando um dente rígido, a primeira intervenção que você faz nesse elemento dentário é o início do fim dele. Quanto mais conservador você for nessa intervenção, mais tempo esse dente vai ficar em boca, né? Então, quando a gente fala de laser, a gente realmente está fazendo intervenção baseada em seletividade. Se eu quero tirar a cárie, ele vai remover apenas a cárie. Então esse é o conceito. Agora eu quero mostrar um trabalho, esse já de 2008, tá? O uso do laser de Erbium, também feito pelo professor Hollycorn, da Universidade Sapienza em Roma, tá? Foi com ele que eu fiz o meu treinamento de laser de Erbium, tá bom? Então, ele vai dizer o seguinte: o uso do laser de Erbium para a remoção de tecido cariado em pacientes pediátricos, seguindo os conceitos de mínima invasão em odontologia. O que ele chega na conclusão? Na conclusão desse trabalho, ele chega assim, que nós podemos chegar à conclusão de que o tratamento a laser possui os requisitos de mínima invasão em odontologia. Entre eles, vocês vão encontrar aqui aqueles pilares que eu falei lá no início: bioestimulação, descontaminação, mínima invasão, tá? Então ele vai encontrar aqui, então, a possibilidade de remover uma pequena área de uma camada infectada, ou seja, nós estamos falando de mínima invasão, garantindo então o máximo de conservação da estrutura dentária, usando as propriedades antibacterianas. Olha só a parte de descontaminação, pilar de descontaminação do laser de Erbium. Nós podemos descontaminar a camada afetada da dentina e ainda, olha a bioestimulação, manter o potencial de remineralização. E a camada de lama dentinária após a vaporização com laser, todo mundo me pergunta: eu cavitei dentina com laser, cavitei esmalte com laser, há uma mudança na adesão? Sim, e para melhor. Por quê? Porque após vaporizarmos a camada de lama dentinária com laser, nós vamos assegurar uma melhor retenção da resina composta na dentina, e o preparo da superfície do esmalte com o laser, ou seja, quando nós condicionamos aquele bordo do esmalte com laser antes do ácido, ou seja, nós devemos também fazer o condicionamento ácido, né, pós o laser, vai oferecer o melhor selamento marginal da restauração de resina composta. Vamos ver como são essas micrografias, então como fica essa morfologia desse tecido. Então quando a gente olha o tecido de esmalte condicionado, o que a gente vê? A gente vê então esse bordo do esmalte onde nós irradiamos o laser, e aqui nós não irradiamos o laser, para justamente ter essa morfologia como a gente tem a morfologia do esmalte condicionado no ácido. Então a gente tem uma melhor retenção. E aqui também a gente vai ver que os túbulos dentinários ficam abertos, ou seja, o laser vai vaporizar, né, a lama dentinária, permitindo então que a gente tenha esse tipo de condição de ter uma melhor adesão. Durante o tempo, nós estamos falando de um trabalho de 2009, em 2020, 2021, 2022, ou seja, até aqui os materiais de adesão evoluíram. E como ficou essa questão da adesão? Ela evoluiu também? Ela mudou alguma coisa? Então a gente vê nesse trabalho, foi de 2020, a gente tem aqui que quando nós usamos o laser, ele vai abrir, então na dentina, ele vai abrir os túbulos dentinários sem a formação de lama dentinária, e vai ainda melhorar a força de adesão entre a dentina primária e as resinas compostas, ou seja, mesmo com a evolução dos materiais, a gente ainda tem uma excelente adesão. Aqui a gente vai falar então como que o laser é seletivo. Então se nós temos esse laser ama a água, ele interage com água, a gente vai ter aqui uma seletividade por água. Então vamos lá, a gente tem diferentes quantidades de água nos diferentes tecidos. Então no esmalte de 2 a 4% de água, no tecido dentinário sadio até 12% e no tecido cariado até 25% de água. Quando nós então trabalhamos para remover
cárie, ou seja, onde tem bastante água, e esse laser gosta de água, para ele é mais fácil remover aquele tecido que tem mais água. Então é como se eu tivesse com o meu carro descendo uma ladeira, ou seja, eu não preciso pisar no acelerador, eu não preciso de potência no motor do meu carro para que eu possa descer bem uma ladeira. Ele praticamente sem pisar no acelerador ele vai bem, né? Porém, quando eu chegar num terreno plano, o carro vai parando. Se eu não acelerar, se eu não aumentar essa potência, ele vai parar. Então, quando nós estamos removendo o cárie, é igual quando eu estou descendo com o meu carro. Menor, não é baixa potência, menor potência no laser, menor energia no laser, é capaz de remover e remover bem esse tecido cariado. Porém, quando você chegar no tecido dentinário, o carro vai parando. Por quê? Porque no tecido dentinário tem menos água, então eu preciso de mais energia no laser para que ele possa cavitar esse tecido dentinário. Então, no parâmetro de cárie, a gente não vai remover tecido dentinário sadio. Mesma coisa acontece quando eu quero cortar dentina, ou seja, eu estou lá no meu terreno plano, eu quero cortar bem quero andar bem com o meu carro num terreno plano, eu estou andando bem, porém quando eu chego para subir uma ladeira, o meu carro vai parando, porque eu preciso de mais energia. Então quando eu estou cortando dentina, que eu quero cortar dentina, quando eu chegar no esmalte, ele também para, ele não vai remover o esmalte. E vocês vão ver uma característica interessante. Sempre no bordo onde vocês vão cavitar, ele vai ficar branquinho, ou seja, esse bordo do parâmetro que nós estamos usando, que é o parâmetro de cárie, ele vai então condicionar esse tecido de esmalte, vai deixar essa condição mais adequada para que a gente possa ter uma melhor adesão. Tá? Então vamos lá, vamos ver esse vídeo aqui que foi feito em laboratório, onde a gente ali então determina onde vai ser o limite ali do tecido cariado. O laser trabalha sem contato, então a gente trabalha à distância, vai só mirando no tecido cariado e o tecido cariado ele vai sendo vaporizado. Quando o laser toca o bordo do esmalte, vocês estão vendo que ele vai ficando mais branquinho, tá? Vocês vão ver bem aqui quando tocar nesse lado, ele vai ficando branquinho, branquinho. Está acontecendo o que? O laser está condicionando esse esmalte, ele vai ficando branquinho, ó, o esmalte fica branquinho, tá? E ele vai só removendo o tecido cariado mesmo, tá? E o tecido vai sendo vaporizado. Então a gente não vê o processo que está acontecendo. Outra coisa, esse laser é um laser infravermelho. A gente não tem possibilidade de ver essa luz em ação. Então a gente não vê o que realmente ali a luz saindo. Então, terminou. Se a gente continuar se atirando nesse assoalho, nada vai acontecer, simplesmente ele vai ficar ali. Então, se você ficar 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, nada vai mudar, ele simplesmente vai continuar atirando ali, tá bom? Aí você vai falar, Tony, mas e aí? E essa parede? Como é que eu vou limpar essa parede, né, onde tem cárie? Nós vamos ter que abrir mais esse acesso para poder chegar ali. Se nós tivéssemos que abrir o acesso, nós não seríamos mais minimamente invasivo do que as outras ferramentas. Então, como nós trabalhamos com luz, esse laser tem uma ponta específica, tá? Que essa ponta, a luz vai descer por ela e vai sair, como eu tenho um espelho aqui, a luz vai sair a 90 graus e aí eu vou trabalhando como se fosse um periscópio de um submarino, eu vou limpando essa parede, tá? Para justamente fazer a remoção desse tecido cariado, tá bom? Ainda que a gente nessa linha abaixo ou da parede, que nós não consigamos cavitá-la pela menor quantidade de água, ainda que a gente não consiga cavitá-la, a gente consegue com o laser um efeito muito importante, que é o que? A descontaminação desse tecido dentinário a uma profundidade de 1 milímetro. E como é que a gente sabe disso? Através dos trabalhos, né? Então esse trabalho diz o seguinte, né? Que os diferentes estudos confirmam que o laser de Erbium é altamente elegível, um sistema altamente elegível para desinfecção da superfície dentinária em preparos cavitários, quando comparado com os métodos convencionais, onde a dificuldade de eliminar a infecção da dentina mesmo após a remoção de todo o tecido cariado.
tá? E aqui eu quero mostrar para vocês o porquê isso acontece. Quando nós estamos tratando da cárie, é uma doença, ou seja, é algo biológico. Quando você tenta tratar algo biológico com uma ferramenta mecânica, que são as brocas, elas não combinam. Por quê? Porque uma ferramenta mecânica não é capaz de eliminar algo biológico. Então, se a gente lembrar lá de Black, lá na faculdade, eles falavam, remova todo o tecido, quando você achar que você removeu tudo, remove mais um pouquinho de segurança. Isso é por quê? Para tentar afastar a doença dali. Mas isso é impossível da gente determinar. Quando a gente fala de laser, o que nós estamos usando? Nós estamos usando uma ferramenta biológica, ou seja, a luz agindo biologicamente e matando as bactérias. Tá? Então, além da cavitação, há o efeito da luz encontrar a bactéria, feita do corpo celular dela de água, vai eliminar essas bactérias. Tá? E isso está retratado aqui nesse trabalho, que ele diz o seguinte, então, que nós temos reporte, ou seja, a gente tem resultados de ausência de bactéria a uma profundidade dentinária de 1 milímetro após a irradiação do laser. Essa boa descontaminação da dentina contaminada vai prevenir de falhas do processo restaurador que ocorre por conta das cáries secundárias. Então a gente está dando maior selamento marginal, melhor adesão no tecido dentinário e melhor descontaminação dessa dentina. Ou seja, a gente vai prevenir de falhas no processo restaurador, justamente porque nós estamos usando uma ferramenta biológica para eliminar uma doença biológica, claramente, tá? A redundância é só para reforçar. Aí você fala, as pessoas falam, Tony, mas eu comprei o scanner, levei muito tempo para aprender. Como é aprender o laser? Aprender o laser é muito fácil. Por quê? Porque é uma ferramenta clínica. Então, para o cirurgião dentista é muito fácil, porque a gente está acostumado a trabalhar com broca, eu simplesmente vou trocar a peça de mão, vou dar uma peça de mão mais leve, que gira 360 graus na sua mão, que tem muito mais facilidade de trabalhar. Ou seja, é a gente sair do carro mecânico, de ter que trocar a marcha, pisar na embreagem e tal, para um carro automático, com diversos outros opcionais. E por que eu gosto dessa tecnologia? Porque ela é de fácil assimilação. Aqui eu quero mostrar para vocês o Lucas Carpini. O Lucas está com o equipamento já há quase 2 anos, tem usado equipamento para tudo, enfim, vocês podem segui-lo lá no Instagram e vocês vão ver tudo que ele faz com o laser. Mas é um usuário que trabalha todo dia, um cara, né, como a gente fala sempre, é um cara de mocho, um clínico, tá? E ele tá aqui nesse vídeo, eu tô filmando e ele tá usando pela primeira vez o laser, tá? O que nós vamos fazer nesse caso? A gente vai remover uma restauração de resina num paciente que não está anestesiado, é uma resina que está infiltrada, a gente vai remover essa resina e a cárie que tem por baixo. Bom, então vamos acompanhar. O que eu gosto? Como eu falei para vocês, o movimento é mandatório. Então eu tô ali do lado dele, tô segurando ali o meu celular para filmar e tô falando para ele, faz um movimento rápido, bolinha, 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 bolinha. Vai fazendo o movimento rápido com a peça de mão, que justamente o movimento rápido é o que faz você trabalhar rápido com o laser. Tá? Ele é uma metralhadora de laser, então a gente tem que trabalhar com ele bastante rápido para justamente ele ser muito rápido na remoção da resina, na remoção da faceta, né? Nos procedimentos que a gente quer trabalhar, na remoção do tecido cariado. Vejam que ele não está preocupado com o esmalte, né? Ele não está preocupado com o tecido dentinário, ele simplesmente está passando o laser. Então lembrem da seletividade. E aí vocês vão me perguntar, mas Tony, tem diferença entre o parâmetro de remoção de resina para remoção de cárie? Justamente por serem o mesmo parâmetro, ou seja, eu uso o mesmo parâmetro para remover resina, eu uso para remover cárie. Então ele vai remover cárie, ele vai remover a resina sem remover a dentina e sem remover o esmalte, tá? Então vejam a seletividade de corte dele. Então, se o Lucas, que acabou de comprar o equipamento, né, nesse vídeo aí, a primeira vez que ele está usando, eu já estou falando para ele, Lucas, ó, já terminou, ou seja, bem rápido, né? Mas é a primeira vez que ele está usando, ele fala, Tony, mas eu quero passar mais um pouquinho, quero ver como que é e tal. Fala, você pode passar o dia todo aí, você só vai remover
o tecido cariado e a resina que está insatisfatória. Né? Uma outra coisa que a gente nota quando a gente está passando que ainda há resina, a resina também ela vai ficando branquinha. Ou seja, se você já não vê mais esse efeito, né, da resina ficar branca, que já acabou. Quando você tira o pé do pedal, o laser ele dá 2 tiros de ar para você e seca para você a cavidade. Ou seja, você não precisa soltar o laser, pegar a tríplice, soprar para checar o que você fez. Tá? Você justamente tira o pé do pedal, aguarda 3 segundos e o laser vai secar essa cavidade para você, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui então como era antes essa restauração. E agora como está essa restauração? Aqui eu desenhei um bordo, essa restauração foi removida e vejam, ele só removeu a cárie, ele só removeu a resina. E aí vocês vão dizer, Tony, mas e essa parte dessa dentina afetada? Eu pego a minha baixa rotação para remover? Não, você não precisa pegar sua baixa rotação para remover, porque aqui já é dentina afetada, porém descontaminada e bioestimulada, ou seja, eu deixaria essa resina, essa dentina aí mesmo com esse aspecto, tá? Porque a gente curetou, tá durinho ali, ou seja, eu já não vou remover mais essa dentina, vou deixá-la aí e vou acreditar, confiar ali no processo de remineralização, tá? Então, justamente eu não vou fazer nenhuma ação aí. Tá? Então esse paciente não foi anestesiado, vejam que é uma remoção profunda, né? Depois ali uma resina e a restauração normal. Vamos falar então das famosas remoções de facetas, tá? Eu gosto muito dessa foto, tá? Essa foto é uma foto feita pelo Thiago Veras, tá? E ele aqui lá na clínica do Rogério Marcondes, e aqui a gente tem o que? A gente tem o que esse laser vai buscar. O laser vai buscar cimento, tá? Ele vai buscar o cimento resinoso. Então, mesmo com cimento resinoso, mesmo com cimentada com RTM, com a resina termomodificada, o laser vai soltar a faceta, tá? Então, ele vai soltar zircônia, enfim, vai soltar uma série de materiais que eu quero mostrar para vocês. Esse trabalho, quando eu recebi esse trabalho e que eu bati o olho nele, o que esse trabalho falava? Ele falava do uso do laser de Hébio para remoção de facetas de porcelana em 60 segundos. O que eu imaginei nesse momento? Eu imaginei que ou esse cara é o cara mais mentiroso do mundo que fez esse trabalho, né? Ou ele tem a mágica que eu preciso. E aí o que eu fui buscar? Eu falei, eu vou ler mais do trabalho para ver se ele tem a mágica que eu preciso. E aqui ele fala minimamente invasivo, eficiente e seguro, tá? Então, ou seja, eu vou tirar essas facetas de forma minimamente invasiva, de forma eficiente e de forma segura, tá? Eu lendo ali o abstract, foi abrindo a minha cabeça para diversas possibilidades. Então, por exemplo, eu comecei a ler ali, ele diz o seguinte, que por mais de 30 anos as facetas de porcelana têm oferecido aos clínicos, né, aos dentistas, o método de praticamente de transformação instantânea do sorriso. O que ele quer dizer? Poxa, você coloca lá facetas do paciente canino a canino, praticamente ele já muda de rosto, ele já vira uma outra pessoa, né? Muito fácil. Mas que de tempos em tempos as facetas elas precisam ser substituídas. Ele colocou 4 razões: infiltrações, fraturas, cáries ou porque o paciente não gostou do resultado. Então você vai lá, faz mockup, faz vídeo de dinâmica labial, faz uma série de SD, faz uma série de uso de várias ferramentas para minimizar essa diferença entre a expectativa do paciente e aquilo que você está realizando em boca. Mas que pode inclusive acontecer do paciente colocar essas facetas, chega em casa, alguém olha e fala, pô, tá muito branco, tá muito grande e tal, dá uma certa crítica e diminui aquela satisfação do paciente, ele vai voltar para sua clínica e vai pedir para você remover. Eu elenquei uma 5ª razão, que é quando você está lá cimentando e você cimenta numa posição adequada. Tem uma 6ª que é escolher o cimento errado. Essa é coisa que acontece comigo, eu tenho certeza que não acontece com você que está assistindo essa aula, mas que isso só acontece quando o casamento da filha do teu paciente é no dia seguinte de manhã. O que você teria que fazer para remover? Passar a broca, desgastar,
passar fio outra vez, tomar cuidado para não machucar o tecido gengival, senão vai ter que esperar, novamente ali moldar e torcer para o técnico, né, ser muito habilidoso para trazer essa peça mimetizada, porque ela vai ter que se encaixar, é uma peça única, se encaixar em 10 facetas ali, todas com a mesma cor, né? Então isso realmente não é fácil para o técnico fazer, ainda da qualidade dos técnicos que nós temos aqui no Brasil, sobretudo, né? Eu sempre brinco que é realmente uma tarefa bastante difícil, tá? E aí o que a gente tem? A gente tem então o laser para justamente, né, seguindo aqui o resumo do trabalho, ele vai dizer que o laser de Hermione pode ser usado de forma eficiente, segura e previsível. E aqui abriu a minha cabeça, porque aqui no resumo ele diz para a remoção de todas as restaurações de porcelana, ou seja, as inlays, onlays, coroas, todas essas fragmentos, todas as restaurações cerâmicas ali que são cimentadas, a gente consegue então dessa forma fazer basicamente nesse trabalho. Mas as facetas de resina a gente também consegue remover, eu vou mostrar para vocês, tá bom? E a parte mais importante aqui também, uma das partes mais importantes, é que ainda a gente pode manter em peça única, ou seja, eu tô lá trabalhando com disilicato de lítio, tá? Eu estou trabalhando ali com silicato de lítio, e aí o que acaba acontecendo? Com o silicato de lítio, eu posso remover essa faceta e recimentá-la, tá? Porque ela vai ficar em peça única, tá? E a parte mais importante de tudo isso, aí sim, é porque o laser é uma alternativa para que a gente possa fazer essa remoção sem agressão ao remanescente dentário, tá bom? Então vamos lá. Qual é a descoberta, né, do pesquisador? Ele não foi perguntar como é que eu removo, ele foi perguntar por que há adesão. A adesão é justamente porque o cimento sofre uma reação à luz. Então, quando você vai polimerizar o cimento, você vai aplicar a luz violeta e o cimento vai ganhar propriedades adesivas. Então, olha só que interessante. Se é uma luz que dá propriedades adesivas ao cimento, é também uma luz que vai tirá-la, pois se nós pensarmos que do lado de cá está o veneno na luz violeta, na luz infravermelha, ou seja, do outro lado está o antídoto. E aí a gente começa a entender como esse laser vai fazer. Por exemplo, esse caso, tem algum problema com ele? Eu vejo um caso lindo, maravilhoso, mas na cabeça do paciente ele quer algo mais natural. Então aí a gente pensa nas peças, né? Eu sempre gosto e sempre quando a gente dá curso, a gente, né, para o cliente, a gente já fala, comece sempre pelo lateral, tá? A remoção. Se você vai remover uma bateria anterior, remova sempre pelo lateral. Claro, eu tenho só um central para remover, eu vou remover só ele. Mas sempre que possível que você vai remover uma bateria anterior, remova primeiro o lateral, tá bom? Eu vou mostrar aqui que eu quero focar no lateral. Então eu vou passar o laser sempre ali umas 5, 6 vezes na face vestibular. O laser não interage com a cerâmica, tá? Porque a cerâmica para ele é um vidro, ela não tem nem água nem hidroxiapatita, tá? Depois eu vou ou na mesial ou na distal, inclinado a 45 graus e passo algumas vezes. Depois eu volto na outra interproximal, seja na distal ou na mesial, também passo algumas vezes, desde a parte cervical até a parte incisal. Lembrando que o cimento, quando a gente cimenta a peça, o cimento se espalha na peça e o excesso de cimento vai para as interproximais. Então a gente tem que cuidar das interproximais, como também da linha palatina, tá? Por quê? Porque para lá vai excesso de cimento e a gente tem que cuidar para remover, fazer esse desenho dessa linha palatina. As peças nem sempre elas saem voando, como vocês veem nos vídeos, dando triplo carpado mortal, como se fosse aí a nossa querida Daiana dos Santos. O que acaba acontecendo? Muitas vezes a gente precisa ajudar a peça a sair, porque há imbricamento mecânico. Então, se eu passei ali
no máximo, eu levo alguns segundos para remover, mas no máximo 2 minutos, nunca mais que 3 minutos, porque mais do que isso, não é o efeito do laser passando ali, é imbricamento mecânico, eu preciso ajudar essa peça. Eu gosto muito de usar o Lecron. O Lecron tem ali, um lado é uma faquinha, mas o outro lado é uma colherzinha que não tem corte, que isso faz com que eu possa remover sem injuriar, sem causar nenhuma injúria aos tecidos moles na área cervical, porque muitas vezes eu vou tirar, por exemplo, vou limpar e vou recimentar essa peça. Então, tudo que eu não quero é um sangramento. Qual que é a vantagem? A vantagem é que depois que eu fiz a remoção, eu tenho aqui o remanescente do preparo. E se eu tiver que remover 10, 20 vezes, é esse remanescente que eu sempre vou encontrar, tá? E aí propõe-se algo mais natural para o paciente, e para o paciente o que mais importa, né? Justamente, ou para nós o que mais importa é se ele quer algo mais natural ou mais artificial, a gente sempre vai manter a integridade do tecido dentário. Tá? Essa é a grande vantagem. As pontinhas, né? As pontas, elas são feitas de safira, elas servem para 3 coisas: para mirar, para dar o formato e o tamanho do tiro que a gente quer, tá? Então elas têm comprimentos, elas têm diâmetros, elas têm formas diferentes, justamente para que a gente possa ter uma tranquilidade. Bom, como eu sempre falo, né, mais importante do que ter o laser é implementá-lo. Por isso que a gente dá o treinamento na clínica, porque não é treinar só o cliente, é treinar como a gente fala com o paciente. Viram que a primeira coisa que eu fiz foi passar o laser na mão do paciente. Quando ele corta tecido duro, não lesiona tecido mole. Então ali eu estou removendo faceta, eu passo o laser na mão dele para ele justamente ver que não vai ter nenhum efeito, nenhum aquecimento na mão dele, nada. E o paciente fica tranquilo. Esse paciente é um cirurgião plástico. Esse caso a gente fez na Venezuela, em Caracas, com meu irmão Álamo, tá? E aí a gente está aqui fazendo justamente o que? Vejam, eu passo o laser para a assistente, deixo com que ela segure o laser para mim, para que eu não tenha que ficar toda hora, solto o laser, deposito o laser no berço, eu deixo com que ela segure firme e passo o laser, Lecron, acabou. Tá? Justamente é essa a nossa prática clínica. Que eu quero mostrar um treinamento. Aqui a gente está fazendo o treinamento da doutora Evelise, lá em Imperatriz do Maranhão. Eu tiro a luz da cadeira e passo para que eu possa tirar a luz da cadeira, do refletor da cadeira, para que eu possa ver essas bolinhas brancas dentro ali da faceta. Isso mostra para mim que o laser está interagindo com o cimento. É uma das formas de eu verificar isso. Aqui eu já vi que a peça balançou. Qual é o maior medo do paciente em fazer remoção? O maior medo do paciente fazer remoção é justamente ele ter o desgaste no remanescente dentário. Então, se ele se lembra do dia da cimentação, ele se lembra da faceta, eu removo a faceta, derrubo ela no meu espelhinho com a ajuda do Lecron, aí eu vou ali aos olhos do paciente, peço para o paciente olhar e falar, ó, veja, removi só a sua faceta. Para justamente ele ter essa tranquilidade de que não houve desgaste, não houve remoção do tecido dele dentário, tá? Uma outra coisa que vocês vão notar, veja, eu sempre faço o mesmo movimento. Começo do lateral, depois eu vou para o canino e vou indo para trás. Vejam aqui, ó, o canino ele rompeu. Tá? Esse rompimento do canino foi provocado pelo laser? Não. Esse rompimento ele já estava predisposto a romper, simplesmente quando o laser passou ali, ele foi soltando aos pedaços. Tá? Então eu, dentro da experiência que a gente já acumula, eu já removi mais de 5.000 peças dentro desses anos aí que a gente vai dando os treinamentos basicamente. A grande maioria dos caninos se rompem, tá? Justamente por uma necessidade do pessoal mesmo ver, né, que o caso de colocação de lente de contato é o caso de reabilitação, né, onde os padrões de odontologia, de oclusão devem ser muito bem observados, inclusive melhor observados que fosse uma reabilitação total, justamente porque a intervenção parece ser mínima, mas ela movimenta e mexe bastante. Então vamos lá, novamente, ó, bolinhas branquinhas, eu tô vendo ali por baixo, tá? Fui lá e removi. Tá? Então vou pela vestibular, vou pela
mesial ou distal, e aí eu venho e vou pela outra interproximal e a peça vai pular. Então vocês viram, uma fraturou, uma pulou e a outra eu tive que ter a ajuda do Lecron para remover, tá? Mais uma vez, por que eu gosto dessa tecnologia? Então, a gente dando treinamento, eu fiz ali metade do caso, ó, essa daí tá inteira, tá? Então, se eu quisesse simplesmente limpar e recimentar, ela estaria pronta para isso, mas não é o caso, justamente porque esse caso que requer aí uma série de necessidades, tá bom? Então, vamos lá. Agora eu vou passar para a doutora, ela vai usar o laser pela primeira vez. E vocês vão notar que ela vai usar o laser pela primeira vez, né? Por quê? Porque ela vai transparecer ali, né, como ela está preocupada, o que será que vai acontecer? Mesmo ela vendo que o paciente não está anestesiado, que a gente passou o laser ali de forma bastante tranquila, mas ainda há uma certa apreensão, isso é basicamente normal, tá? E ela vai o quê? Vai ganhando confiança a partir do momento em que vai usando em paciente. Por isso que a gente dá o treinamento na clínica do cliente, tá? Para justamente essa confiança, porque ali é um paciente vivo com língua, saliva, sentimentos, mas olha só que interessante, porque que eu gosto. Vejam lá as bolinhas branquinhas, começou do lateral, soltou mais rápido do que eu. Ou seja, essa é uma tecnologia que não depende da experiência do operador, depende sim de você ter uma boa orientação de como usar e você vai ter ali tranquilidade para trabalhar sem problema nenhum, é muito fácil, tá? Vejam que não há proteção ali gengival, não há nenhum tipo de barreira gengival, tá? Simplesmente porque o laser, enquanto ele está trabalhando no modo tecido duro, ele não lesiona tecido mole. Mais uma vez, olha lá, ela vai fazer, vejam que agora ela está usando menos dedo para remover, para segurar a peça de mão, e aí ela está já rindo da minha cara, né, falando, olha Tony, estou muito mais habilidosa do que você, e eu adoro isso, porque justamente é isso que eu quero que o meu cliente use muito bem o laser, porque isso é parte do treinamento, prepará-lo para isso, né? E agora ela vai ali remover o central. Tá? Então, seguindo esse protocolo, começa do lateral, remove quem você tem que remover para trás, canino, primeiro pré, segundo pré-molar, e por último são os centrais. Tá? Ali, ó, viram também esse central também se partiu, tá? Então já estava ali uma reabilitação que já estava ali com necessidades de troca mesmo, tá bom? Então vamos lá, aqui em Israel, ou seja, ao redor do mundo, onde a gente treina, os resultados são os mesmos. O que eu estou ali falando para o Dr. Sacha, tá? Aqui para o Dr. Sacha eu estou falando para ele assim, Dr. Sacha, vejam a felicidade dele, ó. O que ele está dizendo é simplesmente isso, né? Isso me tomou 3 segundos do que normalmente me leva aí 1 hora. Então, essa tranquilidade que a gente dá para o cliente é fantástica, tá? Vou diminuir aqui o som novamente para justamente a gente não ter a gente conseguir compreender bem. Aqui, ó, a gente quer remover só uma faceta, uma infiltração. Então, o que eu estou fazendo? Protegendo aqui com matriz metálica, para que o metal não deixe com que a luz interfira na cimentação dos elementos vizinhos. E aí soltou. Essa eu vou limpar e recimentar. Essa é uma peça cimentada sobre um abutment personalizado. Tudo que a gente não quer é perder esse perfil de emergência. Tá? Então a gente removeu o abutment, a faceta está cimentada sobre o abutment, a gente vai fazer a mesma coisa. Irradiei na vestibular, vou irradiar nas interproximais e a peça vai soltar. Tá? Então assim, não tem segredo. Tá? Então eu consigo inclinar e aí ela vai soltar para nós aí. Pronto, soltou. Tudo que eu não quero é perder esse perfil que está ali desenhado lá na boca, né? Justamente esse perfil gengival que é o mais difícil da gente recuperar. Então, eu vou recimentar essa faceta depois de ter feito a correção, vou recimentar a faceta aqui e não vou levar cimento em boca, simplesmente vou parafusar esse abutment novamente sobre o implante.
Quando a gente recebe os pacientes, a gente nunca sabe se é feldispática, se é de silicato. Normalmente o paciente não sabe, normalmente o técnico não sabe, né? Então aí a gente vai ter uma rápida identificação. Essa é a Amanda. Amanda é uma dentista lá do Rio de Janeiro, tá? Então a gente fez esse caso lá na clínica do professor Marcelo Fonseca. Veja o comportamento quando é feldispática. O feldispática, eu sempre brinco, você quer saber se é de silicato ou feldispática, a que sair feldispatifando é feldispática. Então feldispática a gente não consegue reaproveitar, tá bom? Nessa época aqui, quando a gente fez esse caso, eu ainda não usava as matrizes metálicas, tá? Eu achava que eu mirava bem e tal, até um dia eu perder a ponta de um canino. Então aí agora eu sempre uso a matriz quando eu quero remover peças únicas, tá? Bom, basicamente agora o que eu quero mostrar para vocês já é um vídeo acelerado da doutora Evelise já fazendo o seu segundo caso sozinha. Então, olha a dinâmica dela, já está trabalhando super normal. Então, ela está ali fazendo as remoções, vejam, ó, o canino se partiu, tá? Então, aquilo que eu falei para vocês, os caninos, eles, na grande maioria dos casos, vocês vão pegar, os caninos vão se romper, tá bom? Vejam, isso não é uma interferência do laser, isso é sim questão de balanço oclusal, de guia canina que vai estressando a peça, tá? Então, vejam como que é o trabalho, ela tá super à vontade já com o laser fazendo o seu segundo caso. Inclusive, a próxima remoção que ela vai fazer é o do central, o elemento 21, que é uma coroa. Qual a diferença? Vai irradiar na vestibular, nas interproximais e vai irradiar na palatina, tá? Irradiando toda a palatina, depois a mesma coisa. O dedo, o lecron suportado no dedo e vai tirar a coroa, tá? E aí, a última faceta. Mas o que eu quero mostrar desse caso, bem interessante, é isso aqui, ó. Vou aumentar o volume aqui para vocês ouvirem ela falar. Enquanto isso eu tomo uma aguinha. Então esses são os elementos que foram removidos, tá? Então veja que a grande maioria deles estão prontos aí para serem feitas as se fosse o caso, recimentá-los, menos o canino que fraturou bem aqui, tá? Então você teve aqui a fratura do canino, tá bom? Então aí é só polir e remover e recimentar. Esse caso, né, a gente fez com o Marco Celestrino, era uma artista que ela pediu para ser feita a remoção dela, foi feita a remoção, mudou-se a forma, mudou-se a cor, e voltou para a boca. Mas, Tony, a gente pode fazer esse tipo de recimentação? Pode. Por quê? Porque tem um trabalho publicado em 2019 que diz que as facetas removidas pelo uso do laser de Erbium permite ao cirurgião dentista reutilizá-las. Tá? Então, se foi só uma infiltração, alguma coisa bastante simples, é só recimentá-la. Esse caso aqui, vou baixar um pouquinho o volume aqui, é um caso feito que eu fiz em Israel, tá? Removendo essa coroa, que é uma coroa de zircônia, tá? Então a gente tem aí a facilidade de remover também zircônia. A gente tem feito, inclusive, bastante. A gente ajustou o parâmetro de remoção de coroa. Temos tido aí muito sucesso na remoção das coroas de zircônia, não só de silicato. Então vejam, há uma mudança de cor no cimento, isso não é temperatura, esses flashes que vocês viram não é temperatura, tá? Então, é simplesmente uma mudança química ali do cimento que muda a cor dele, ó. Vocês vão notar quando são coroas de zircônia, tá? Algumas de silicato também existe, né, essa alteração, mas não há mudança de temperatura, tá bom? Esse caso foi em Nova York, na clínica do professor Jeff Shapiro, né? Então estou aí dando treinamento para ele em Nova York. O que a gente está vendo? A mesma coisa, mesmo movimento. São coroas, mas eu vou começar a remover essas coroas pelo lateral. Tá? Por quê? Porque o lateral vai abrir a mesial do canino e a distal do central para que eu possa ter um melhor
a área de irradiação do laser nessas peças que são maiores do que o lateral. Mas aqui o que eu quero que vocês notem, tá? É justamente como é que eu faço o movimento de alavanca. Como eu disse, nem todas as peças vão sair voando, tá? Ou sair pulando. A gente precisa ajudá-las a sair, tá? Então solto o laser depois de ter irradiado. Agora eu vou pegar o meu Lecron, tá? Ele não tinha um Lecron ainda, mas eu uso o Lecron, tá? Justamente porque eu vou entrar entre o tecido gengival e o término da coroa. Dedo, olha só, é o dedo que faz o movimento, ó. É o dedo que vai para baixo e não é a torção do movimento, do material. Tá? Então sempre usando aí a função de remoção de coroa que a gente organizou, tá? Para justamente ter essa facilidade, tá? Então quando eu faço remoção de coroa, eu posso fazer de silicato de lítio, feldspática quase ninguém usa, mas e zircônio, mas se eu tiver também não tem problema nenhum, tá bom? O que o trabalho vai dizer? Que o laser não foi identificado, né, durante a irradiação, né, e a deterioração do cimento, não foi identificado destruição, remoção ou alteração da camada remanescente de dentina, tá? Tudo que a gente fala tem publicação, né? Tudo que a gente mostra tem ali um respaldo científico para as nossas ações clínicas, tá? Remoção de pino de fibra. Então a gente vai vaporizar toda essa resina que tem ao redor, entrar ali na junção onde há o pino e o remanescente dentário, e a gente vai remover só a dentina, só a resina, sem desgastar a dentina. E notem que o pino de fibra permanece íntegro. Por quê? Porque o pino de fibra não tem água nem hidroxiapatita em sua composição. Como é que a gente remove as facetas de resina, né? Muita gente fala, eu prefiro fazer faceta de resina porque elas são mais minimamente invasivas, né? Eu já digo o seguinte, quando a gente fala de faceta de resina, ela vira um material aditivo ao elemento dentário que não vai destacar. Então, como eu faço? Eu venho, faço uma canaleta, lembre-se que o programa de resina é o mesmo de cárie, então ele não vai desgastar o esmalte dental. Então eu faço uma canaleta e aí agora eu venho removendo essa resina como se eu estivesse removendo a pintura de uma parede. Então eu não vou no sentido da parede remover, eu vou no sentido como se eu estivesse removendo aqui a pintura de uma parede, tá bom? E aí eu vou ver, já estou interagindo aqui com o tecido mole, tá? Não há nenhum dano ao tecido mole. Depois que nós removermos aqui, próximo já do espaço biológico, vocês vão ver um sangramento, que é justamente do porquê que está sendo feita essa remoção, é porque tem a presença de material que não se respeitou o espaço biológico, tá? Então o tecido gengival está ali pedindo, por favor, remova porque eu quero respirar, tá? Então aí vocês vão ver um pouquinho já de sangramento, mas isso é o respiro natural de uma gengiva que está ali pedindo por espaço biológico, tá? Aí vocês estão vendo a interação. Na verdade aqui vocês não estão vendo eu usar uma matriz, porque todas essas peças vão ser removidas, tá? Todas essas restaurações serão removidas. Ele está limpando a superfície. Aí, ó, vocês vão ver que eu estou atirando na superfície do esmalte, ó, e não há nenhum tipo de dano nessa superfície do esmalte quando eu estiver usando o programa de resina, tá? Justamente porque há a seletividade de corte do laser, tá bom? Dentista odeia bracket cerâmico, mas o paciente ama. Então a gente leva aí 3 segundos quando a gente tem que remover, e eu posso também trabalhar nessa superfície do adesivo para remover um pouco mais, para ter uma tranquilidade. Esse trabalho é um dos trabalhos mais interessantes que a gente tem no laser, que ele diz o seguinte: a família de lasers de Erbil e Hague são possíveis remover os brackets cerâmicos, tal, de forma segura e efetiva. Mas a parte mais importante foi que eles fizeram esse estudo in vitro e dentro do elemento dental eles colocaram um termopar, eles colocaram algo para medir a temperatura dentro do elemento dentário.
E o que ele diz o seguinte, que o estudo mostrou que a temperatura dentro do elemento dentário não aumentou e ainda diminuiu durante o tratamento com laser de Erbium usando a refrigeração à água. Ou seja, esse laser não leva a temperatura para a polpa, não leva a temperatura para o tecido dentário, para o osso, ou seja, é um laser muito seguro. Falar um pouquinho de cirurgia, tá? Então, olha só, aqui, então, esse caso a gente fez em Encarnação, no Paraguai, tá? É a praia do Paraguai, né? No Rio. Eu uso um fio dental para marcar, para delimitar a minha área gengival, né? Até onde eu vou, os ênites. Marco os meus ênites com caneta, por quê? Porque esse paciente não está anestesiado, então eu não vou furar o tecido gengival dele com uma sonda. Tá? Justamente porque eu não quero que ele sinta dor. Então, o que eu estou fazendo agora? Eu não faço o ato de cortar a gengiva. O que a gente faz é uma forma de corte como se a gente estivesse apagando o tecido gengival até nós chegarmos na marquinha, e aí vocês veem, quase não há sangramento, o pós-operatório imediato é incrível, tá? Então eu vou apagando, eu uso normalmente a ponta azul, a ponta preta, tá? Depende do fenótipo gengival do paciente, e eu estou ali quase encostando, eu não estou encostando, eu quase encostando. Aqui, ó, nesse canino, onde a gente teve que tirar mais tecido gengival, tem um pequeno sangramento, mas não é nada além disso, tanto é que a gente não usa gaze. A gaze que eu estou usando aqui é justamente para o spray de água não entrar no nariz da paciente, então eu coloco ali na frente só para proteger, para que a gente não jogue o spray de água no nariz da paciente, tá? E aí, ó, o mesmo movimento, eu vou e volto, vou como se eu estivesse desenhando. Depois, se eu quiser corrigir o 21, o 11, eu volto, corrijo, ou seja, é uma cirurgia para fazer do 15 ao 25, eu levo no máximo 10 minutos, e se eu vou fazer uma osteotomia flapless com o laser, eu já levo aí basicamente 5 minutos a mais, então eu levo 15 minutos para fazer, tá bom? É bem tranquilo, e o mais importante, o paciente não está anestesiado. Então, tudo que eu quiser fazer com esse paciente, né? Por exemplo, no meio da cirurgia, qual a nossa referência? A nossa referência é o lábio. Então, o que eu vou fazer? Eu solto, tiro o afastador, solto o lábio, peço para o paciente sorrir, para justamente eu checar, né, se a linha do sorriso está de acordo com o meu planejamento. E aqui é o pós-operatório imediato, então não foi anestesiado, nada. Aqui um zoom para vocês verem como o laser vai apagando o tecido, tá? Então é uma cirurgia bastante delicada, não tem pós-operatório, não tem nada. Nenhum analgésico a gente prescreve para o paciente, justamente porque não tem dor. Mesmo quando eu faço a osteotomia flapless, lembre-se da descontaminação, então o laser elimina todas as bactérias aí. Lembrem-se da bioestimulação, ou seja, o laser vai cicatrizar mais rápido. Então eu marco na ponta aqui com a minha canetinha os 3 milímetros do espaço biológico, venho, ao invés de sondar com uma sonda, eu uso o próprio laser para sondar, porque os 2 primeiros segundos quando você pisa só sai água, então eu venho ali sentindo e soltando um pouquinho mais esse tecido, nunca rompendo a papila, e aí a gente vem fazendo esse tipo de trabalho. Não tem sutura, esse tipo de cirurgia, então pós-operatório do paciente é incrível. Eu quero mostrar isso para vocês. Esse é um outro caso que a gente fez em Caracas com a doutora Daniela. A doutora Daniela, ela é acadêmica de odontologia, ela estava ainda durante a formação. Esse caso foi em agora, abril desse ano, tá? Então, quando nós fomos lá e eu fui para dar o treinamento, eu falando da importância do espaço biológico, ela falou para mim, mas por que esse espaço biológico é tão importante assim, né? Claro, ela está em formação, a gente precisa, né, ajudá-la. Eu falei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar em você. Então, eu vou fazer a sua cirurgia gengival, dar o curso de 2 dias, né, de treinamento. Então eu vou fazer a parte gengival hoje e a parte óssea eu vou fazer amanhã. Tudo bem? Ela topou e assim eu fiz. Qual era a principal queixa dela? Ela queria colocar facetas porque ela não gostava do 12.
Aí eu falei para ela assim, eu falei, mas tem certeza que você precisa fazer faceta por causa de, eu quero fazer faceta, eu quero... Falei, olha, vamos fazer o seguinte, você vai decidir pela faceta depois da cirurgia, tá? E aí a gente foi, fizemos a cirurgia, vocês vão ver aqui nesse vídeo, quando o pessoal começou a filmar, eu já tinha feito 12, eu já tinha removido aqui o tecido gengival do 12, e aí fiz os ajustes no 11, no 21, organização dos entes e tal, deixar a cirurgia mais bonitinha. Isso foi dia 23 de abril, então dia 23 de abril, pós-cirúrgico dela, acabou a cirurgia, ela tá assim, faltando fazer a parte óssea. Dia 24 de abril ela chegou. O que aconteceu com o tecido gengival que a gente não tirou o osso? Então, esse tecido gengival cresceu já, migrou para onde ele estava no dia anterior. Então aqui eu falei para ela, tá vendo? Se a gente imagina que você faz a cirurgia, já coloca uma faceta, esse tecido gengival vai querer crescer em cima. E a grande causa de problemas nas facetas é falta de respeito ao espaço biológico. Porque quando você tirou o tecimento lá, ou a distância biológica não está adequada, enfim, a gente precisa fazer isso. E com o laser, eu tanto faço a parte gengival, quanto a parte óssea, sem anestesia, com esse tipo de pós-operatório. Veja como ela voltou. Aí, gente, o que eu fiz? Fui lá e refiz. Tirei aquela parte gengival que tinha migrado e fiz a parte óssea naquele elemento dentário. Eu viajei no dia 24, fui para Nova York para dar o curso lá, e ela me mandou no dia 28 de abril, ou seja, 4 dias depois da cirurgia, ela conseguiu me mandar uma foto do celular dela, tá? Não é uma foto profissional. Mas vejam a estabilidade de onde está o tecido depois que eu removi o osso, tá? E vejam o nível de cicatrização. Então, e aqui ela me mandou no dia 2 de maio, ou seja, uma semana após o operatório. Então, o que eu digo para vocês? Se essa paciente chega na clínica de vocês com esse aspecto, pedindo para que vocês façam facetas, né? Para fazer um preparo para faceta, pela condição gengival, todo mundo vai fazer. Por quê? Porque a recuperação do laser é incrível. Ela não tomou um analgésico, ela não precisou, claro que a gente deixa a receita pronta para que, caso ela precise, ela vai tomar um analgésico. Mas assim, dos relatos que eu tenho, de tudo que a gente já fez nessa vida, é zero a necessidade de um analgésico, tá? Porque o laser descontamina, bioestimula, o paciente esquece que ele fez a cirurgia. O maior cuidado que a gente tem é justamente falar para o paciente, olha, não escova ali em cima da gengiva, justamente para não lesionar o processo de cicatrização que está em andamento, ter alguns cuidados, né? Então, justamente é isso que acontece. Então, para quem faz faceta, para quem trabalha com reabilitação, muitas vezes o paciente desiste de fazer aquele procedimento porque ele não quer esperar 45, 60 dias e tal. Então, você tem uma ferramenta para justamente oferecer um pós-operatório após uma semana. Caso ela queira fazer facetas, ela está disponível, mas aqui foi bem interessante que ela falou, agora eu só quero fazer um clareamento e ajeitar aqui umas resininhas e tal para ter uma estética, mas na verdade ela não é um caso para faceta, ela tem dentes lindos, maravilhosos e tá tudo aí para justamente ela sorrir e tá super contente com o resultado. Esses dois casos também a gente operou na semana passada, tá? Aqui, peeling gengival, esse caso foi feito, a gente fez em Israel, tá? Então, qual é o peeling gengival? É justamente a gente agir ablasionando a água até chegar nesse acúmulo de melanina e fazer a vaporização desse tecido para que a gente possa ter um tecido mais rosado, mais harmônico, de acordo com a vontade do paciente, né? E muitos pacientes acham que isso é sujeira e tal, e tem um aspecto muitas vezes que o paciente não se sente confortável. Veja como ele já vai ficando rosinha no meio da cirurgia, tá? Então, é realmente assim incrível. Para implantodontia, o que eu posso usar o laser para cirurgias de implante? Naturalmente, eu prefiro que a macrogeometria do implante seja feita pelas brocas do kit cirúrgico do cirurgião. Porém, os acidentes da implantodontia acontecem quando você vai com o motor tentar forçar a cortical com o motor rotatório, cai no vazio da medular e pode tanto trepanar o nervo alveolar inferior quanto ter um problema ali no seio maxilar, tá?
Então, o que o laser vai te ajudar? Quando ele corta tecido duro, ele não corta tecido mole. Então, você pode fazer a sua primeira frese. Então, no lugar da sua frese, a lança do seu kit cirúrgico, você pode vir e usar o laser para que ele possa vencer essa cortical, delimitar a altura, mas eu normalmente prefiro só romper a cortical, depois eu já venho com brocas aqui tanto para altura quanto para direcionamento, né, do ângulo de inserção do implante, e toda a parte de perfuração feita com as brocas, tá? Porque as brocas vão te dar a macrogeometria do seu implante. Depois da última broca passada, volto com o laser, aí sim, baixa potência, tá? Para que ele possa descontaminar e bioestimular esse alvéolo, para que você possa colocar o seu implante estéreo num sítio descontaminado e bioestimulado. E com isso nós podemos oferecer uma ósseo-integração de melhor qualidade, tá? Eu não sou fã de se fazer todo o alvéolo para um implante com laser. Por quê? Porque eu acho que a macrogeometria, quem dá com perfeição são as brocas. O laser, para você fazer isso, você teria que desenhar artisticamente esse formato, tá? Então eu acredito mais que as brocas já vêm pré-fabricadas, pré-formatadas com o design do implante, tá? Porque a estabilidade primária é fundamental para você dar carga imediata, e eu não acredito que com o laser a gente possa fazer isso, tá? Então, aquilo que o laser faz eu recomendo super, e aquilo que eu ainda não acredito que seja possível fazer, que a gente não deva fazer, tá bom? Vamos lá. As cirurgias, então aqui ó, estão perfurando, então o laser ele vai te dar as alturas 10, 11, 12, 13, 14, 15 na própria ponta. Cirurgia super limpa, o assistente está ali, eu gosto de trabalhar com o sugador largo, tá? Para justamente tirar o fluxo de água, mas é uma cirurgia super limpa. Tá bom? O que os trabalhos dizem? Esse trabalho é de 2012. O que ele fala? Que o laser de Erbil produziu preparos mais regulares no osso, né? As osteotomias para os implantes mais regulares, com formas mais bem definidas, sem fragmento ósseo, nem debris ósseo, em um tempo menor. Então todo mundo fala, pô, mas o laser é mais lento? Não, sempre o seu tempo vai ser mais rápido com o laser, tá? Com menor geração de calor, e as alterações térmicas dessas superfícies foram mínimas, tá bom? Esse no Journal Maxilofacial. Reabertura de implante. Eu coloquei o implante, não tive estabilidade primária, sepultei o implante, venho com o guia cirúrgico, vou marcar onde está esse implante, depois que eu marquei, vou reabrir. Esse é mais um tipo de cirurgia que a gente faz sem anestesia, tá bom? Isso é bem tranquilo de ser feito. Normalmente o que dá para fazer, que é bem legal, é você passar um tópico aqui dentro na hora que você for parafusar o cicatrizador, tá bom? Cortar a gengiva aqui com laser não dói, mas apertar o cicatrizador ali às vezes pode dar um certo desconforto no paciente. Então você passa um tópico aqui só para parafusar o seu cicatrizador, tá bom? Aqui, o que a gente vai falar? É periimplantite. Periimplantite é a doença, periimplantite é o problema, tá? Solucionar isso é fazer novamente crescer osso ao redor desse implante. Então, o que a gente vai fazer? Eu prefiro abrir o retalho, caso feito pelo Marco Landgraf, tá? Prefiro reabrir. Ao reabrir, a gente tem possibilidade de irradiar ali, limpar todo o tecido de granulação que tiver em volta do implante ou ali na região, limpar esse tecido de granulação, descontaminar o implante e também descontaminar e bioestimular o osso marginal, tá bom? Porque é dali que vai vir a origem do crescimento ósseo. Gosto muito de fazer as decorticalizações nesse osso para que a gente possa viabilizar um coágulo muito eficiente, para que a gente possa colocar o nosso biomaterial, membrana, suturar e 9 meses depois a gente vê o resultado, tá bom? Aí é uma cirurgia tal, mas eu vou passar isso aqui porque justamente o que mais nos interessa é justamente mostrar que aqui a gente tem o defeito, 8 meses depois a gente já tem osso formado.
Dessensibilização. Bom, não há como cimentar qualquer coisa na clínica sem dessensibilizar o paciente antes, tá? Pacientes que sofrem de sensibilidade, muitas vezes você fica tentando fazer a parte de controle dessa sensibilidade, não é algo fácil, né? Eu sempre brinco, a gente samba muito com o paciente, porém, quando a gente tem um laser de Erbium, é muito simples. A gente vem para dessensibilizar, a gente vem para suar, depois eu venho com a gente diagnostica, né? Pergunta ali de 0 a 10, quanto a gente tem de sensibilidade ali para o paciente, vem com o laser, tá? E vai passar o laser ali em toda a vestibular. São alguns segundos. Eu passo hoje, eu aplico ele em todo o elemento dentário, na oclusal, na vestibular, na lingual, tá? Porque como é hipersensibilidade dentinária, eu procuro dessensibilizar o elemento como um todo, porque a gente tem um corpo dentinário em todo o elemento. Aí eu volto com o laser, e aí o paciente já vai dizer para nós que está tudo já dessensibilizado. Qual é o mecanismo da dessensibilização? Esse trabalho foi feito ali no Journal Clinical Periodontal em 2002, tá? Então, ou seja, são 20 anos que se conhecem esse tipo de benefício, tá? Foi aceito para publicação em 2001, tá? Então, são já um bom tempo que foi feito esse trabalho, tá? O que ele vai dizer? Aqui é a fase neural, ou seja, eu tenho aqui os odontoblastos, que eles servem para nós como se fossem antenas, né, dentro do túbulo dentinário. Ele está ali contando, né, para a polpa que está quente, que está gelado, que tem alguém agredindo o tecido dentário, ou seja, ela sempre está informando a polpa. É uma questão de captação de informação. Quando a gente trabalha com laser, o laser ele vai secar esse líquido intratubular. O laser gosta de água, ele vai interagir com a água, ele vai secar esse líquido intratubular. Quando ele seca esse líquido intratubular, o odontoblasto, quando não tem líquido, ele vai regredir para a polpa. Ao regredir para a polpa, nós estamos interrompendo a comunicação entre a superfície e a polpa, tá? Então, o que tem nessa conclusão, né? Que é possível então chegar à conclusão, né? Nós podemos chegar à conclusão que a dessensibilização da hipersensibilidade dentinária com o laser de Erbium é mais efetiva e a manutenção do resultado positivo é mais prolongada do que esse Dentin Protector, né? Que é como se fosse essas pastas dessensibilizantes atuais, né? Esse era um produto que existia lá no passado, eu nem sei se tem mais disponível, tá bom? Mas hoje com o laser a gente tem uma fantástica ferramenta. Falar um pouquinho aqui de hidratação labial, tá? É um vídeo acelerado de 4 minutos de aplicação, onde vocês vão ver aí no lábio inferior como ele vai ganhando um certo volume e um melhor aspecto, tá? Então tem 4 minutos acelerado nesse vídeo aí pra gente ver o efeito, olha já como o lábio ficou gordinho, tá bom? O que acontece? Esse volume é dado pela formação, pela neocolagênese, ou seja, a formação de colágeno. Então o laser ele vai bioestimular essa formação de colágeno, tá? Você ganha um certo volume, ele não é como um preenchedor, onde você vai ter ali um efeito de preenchedor, tá? E quem já tem preenchedor pode fazer hidratação labial, porque aqui a gente está trabalhando de uma forma não ablativa, ou seja, não vai diminuir as propriedades do ácido hialurônico, mas você vai ganhar uma maior rigidez nos lábios, você vai ganhar um melhor aspecto, tá? Um aspecto mais rosado e justamente lábios mais firmes, tá? Mais bem desenhados. Esse mesmo tipo de resultado a gente tem com os problemas do sono. Então, né, as sleep disorders aqui a gente tem
uma alternativa para pacientes que seriam submetidos à uvuloplastia, ou seja, a remoção da úvula. O que nós estamos fazendo? No palato mole, a gente está aplicando o laser, mais a úvula, mais a parte posterior, aplica-se o laser em baixa potência. O que ele vai fazer? Neocolagênese, vai bioestimular a formação de colágeno. Com isso, o palato vai enrijecer. Palato enrijecendo, que ele estava aqui mais para baixo, tá? Mais aqui para baixo, porque ele está flácido, ele ganha propriedades, fica rígido, ele fica mais para cima, aumenta o fluxo de ar, a passagem de ar, e estando mais rígido, o palato para de vibrar, né? Aqui, quando a odontologia, né, vale a pena, né? Quando a gente realmente tem resultados assim que são fantásticos, né? Então, eu sempre gosto, né, de mostrar quando a odontologia vale a pena. Eu sou um fã do laser, né? Eu fui atrás desse laser para ter um para mim e acabou virando realmente esse negócio. É fantástico. A gente participa aí no mundo inteiro de treinamentos que a gente dá, né? Então vamos estar em breve agora aqui, que eu estou gravando esse vídeo aí para o pessoal de Portugal, onde a gente vai estar, e temos feito casos assim fantásticos ao redor do mundo, justamente porque a gente tem uma tecnologia que para mim é vida e luz para a odontologia, tá bom? Então quero deixar aqui o meu agradecimento, né? Os nossos contatos vão estar aqui abaixo e fico à disposição também no nosso Instagram, no nosso canal do Telegram, onde a gente tem diversas possibilidades para que a gente possa discutir sobre o laser e ver todas essas vantagens do laser para a nossa rotina do nosso dia a dia. Mais uma vez, muito obrigado e laser é vida!